bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Técnicas de Biologia Molecular. Nessa aula nós iremos falar sobre extração de DNA, que é uma técnica muito utilizada em laboratórios, em ciência forense e para algumas outras aplicações. Então, nós iremos falar sobre quais são as possíveis fontes de que materiais biológicos a gente pode extrair DNA, como é feito o armazenamento dessas amostras biológicas para a posterior extração, quais são alguns dos métodos de extração disponíveis que são mais comumente utilizados nos laboratórios, e também como verificar a qualidade e a quantidade do DNA que foi extraído, verificando a sua pureza e como está a estabilidade desse DNA. O objetivo da extração do DNA é obter a maior quantidade de DNA possível proveniente de uma amostra biológica, para depois então fazermos posteriores aplicações, como a PCR, como o sequenciamento, por exemplo. Primeiramente, a gente precisa também pensar não só em extrair a maior quantidade, mas também que tenha uma pureza suficiente, a melhor pureza possível. Para isso, é preciso, nesse processo de extração, evitar a presença de inibidores de PCR. Quais são as fontes para que nós possamos extrair o DNA? O DNA ele pode ser extraído de qualquer célula que contenha núcleo, certo? Então nós podemos obter DNA, por exemplo, de sangue, extraímos de células brancas nucleadas do sangue. Podemos obter DNA também de células epiteliais, fazendo, por exemplo, um esfregaço da bochecha, utilizando um suave, de mucosas, pelos, cabelos, fios de cabelo contendo bulbo. Também se pode obter DNA de saliva, de urina, fezes, vômitos, alguns outros fluidos biológicos. É possível também obtermos DNA. E após a coleta dessa amostra, ela precisa ser armazenada, para poder levar para o laboratório para fazer a extração. Então, geralmente são utilizados esses tubos contendo algumas substâncias que vão conservar o material, pode ser, por exemplo, EDTA, heparina ou alguma outra substância, isso depende da aplicação. Ou então também pode ser feito o gotejamento dessa amostra em uma folha de papel de filtro, e então essa amostra é armazenada, levada para o laboratório, e esse papel de filtro, onde a amostra foi gotejada, são feitos picotes e a partir daí parte para a extração. Quais são os passos da extração de DNA? A coisa mais importante, como eu falei, você obtém DNA de células nucleadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é romper a membrana da célula. Então, precisamos aplicar substâncias que vão promover a lise da membrana celular. Nós também precisamos desnaturar todas as proteínas, qualquer coisa que não é DNA que está nessa célula, precisamos desnaturar as proteínas e separar então o DNA de todos os outros componentes celulares, para que a gente possa isolar somente o DNA daquela célula. Então, um dos métodos mais utilizados é a extração salina. Então, a amostra biológica ela é incubada em um tampão contendo tris-EDTA, SDS, cloreto de sódio e detergente, e além disso a proteinase K. Então, essa mistura do tampão, juntamente com a nossa amostra biológica, irá ser aquecido e também será feita uma centrifugação. Nessa centrifugação, esse tampão ele vai promover a lise da célula, como eu falei, a gente precisa lisar a membrana celular para poder expor o conteúdo do núcleo
no núcleo que está o DNA, que é o que interessa pra gente, que é o que a gente precisa isolar. Além disso, também é feita a desnaturação das proteínas nessa etapa. Após a centrifugação, tudo que é resto, que é material celular, vai ficar no fundo do tubo e nós vamos ter uma fase aquosa, né? É uma fase líquida. Essa fase líquida ela contém o DNA, é adicionado álcool e o álcool vai precipitar esse DNA, então nós podemos depois coletá-lo, vai ser formado, vai ser feita uma nova centrifugação e nós vamos coletar o pellet. E esse pellet ele vai ser posteriormente eluído, então nós temos um tubinho contendo apenas o DNA ao final desse processo. Outro método que nós podemos utilizar é o método da coluna de sílica. Então pode ser feito algum tipo de pré-tratamento da amostra, dependendo do material, e existe um kit que vai ser específico para cada material. O material tratado se liga a uma coluna de sílica, são feitas algumas lavagens e depois a eluição, basicamente é assim que funciona. O DNA é absorvido na sílica, o teor de sal é reduzido em meio alcalino e o DNA é liberado na sílica, se tornando negativo quando nós eluímos da coluna. Então, essas colunas elas contêm sílica e a sílica se liga seletivamente ao DNA, dependendo da concentração de sal. E esse sal ele vai ser removido após a lavagem com álcool e aí o DNA é eluído em tampão. Um método muito utilizado é o do fenol clorofórmio. Então segue as mesmas etapas. Primeiramente vamos lisar as células, lisar a membrana celular para expor o núcleo. Isso pode ser feito de forma mecânica. Adicionamos a nosso material biológico, fenol clorofórmio. Então nós damos um vórtex para homogeneizar e a amostra vai ser centrifugada. Esse processo é repetido algumas vezes e com isso nós temos a separação dos componentes dessa amostra. Nessa etapa nós vamos coletar apenas a fase aquosa, que vai conter o DNA, e transferi-la para um novo tubo. Nesse novo tubo vamos adicionar butanol, que vai precipitar o DNA, e nessa etapa apenas a fase aquosa, na parte inferior do tubo, vai ser coletado e transferido para um novo tubo. A amostra então vai ser centrifugada novamente e vai se formar um pellet de DNA. A partir desse pellet são feitas algumas lavagens com água pura e então o pellet é eluído e armazenado para a posterior análise. Essa figura mostra, a figura da direita, a separação em fases que ocorre após a adição do fenol clorofórmio à amostra. Na parte superior, a fase orgânica contendo o RNA e lipídios, na intérfase as proteínas e na fase aquosa superior o DNA, que é o de nosso interesse. E na figura da esquerda podemos interpretar o princípio desse método, que ele é baseado na solubilidade das biomoléculas. A água é um solvente polar e o fenol é apolar, e ele é mais denso que a água. O DNA é polar com carga negativa. As proteínas são não polares. As moléculas polares se dissolvem em soluções polares e, portanto, o DNA se dissolve em água e não no fenol. E as proteínas são mais leves que o DNA. A água ela não se mistura ao fenol, então o fenol permanece no fundo do tubo e o DNA se dissolve no clorofórmio. A água permanece no topo do tubo, enquanto a porção proteica fica junto ao fenol. Também é possível utilizar o papel de filtro, ou FTA. Ele é muito usado em amostras forenses e para exames pré e pós-natal. É preciso uma gota de sangue que vai ser aplicada no papel, e esse papel já contém substâncias que promovem a lise das células. O DNA então se liga ao papel. Posteriormente, são feitos picotes desse papel na região que contém a amostra, são colocados em um tubo, e então são feitas lavagens para remover os componentes extras. O papel filtro é tratado com substâncias
que impedem o crescimento de micro-organismos. Portanto, ele pode ser deixado à temperatura ambiente. No esquema, nós vemos que a amostra foi aplicada, foi feito um picote nessa região contendo a amostra e transferido para um novo tubo para fazer as lavagens e então a extração do DNA dessas amostras. Existem outros métodos de extração de DNA. Um deles é o das colunas magnéticas. Esse é um método eficiente, simples e limpo. Basicamente, o DNA se liga às partículas magnéticas, enquanto isso os outros componentes ficam na solução. Após o DNA ser extraído, o próximo passo é verificar a quantidade de DNA que foi obtida nessa extração. Fazemos isso para avaliar a quantidade e também a qualidade do DNA que foi extraído. Isso serve para que a gente possa, posteriormente, em outras etapas, como PCR, como sequenciamento, adicionar uma quantidade ótima para que sempre possamos obter os melhores resultados nessas análises. Uma das maneiras de fazermos essa avaliação é por meio da visualização em um gel de agarose. A agarose é um pó, vai ser misturada com um tampão, essa solução é aquecida e no seu resfriamento ocorre a polimerização. É formado então um gel. Esse gel é uma malha que possui poros de tamanhos diferentes e moléculas de diferentes pesos moleculares vão encontrar maior ou menor resistência, ou seja, dificuldade em passar pelos poros desse gel. Esse gel ele vai ser então polimerizado. Isso vai acontecer na presença de um pentinho. Esse pentinho, ele vai formar poços nesse gel. O gel ele vai ser submergido em um tampão, que facilita a passagem da corrente elétrica. E nos pocinhos que foram formados durante a polimerização, nós vamos aplicar o DNA, que geralmente vai ser misturado com algum corante para facilitar a visualização. Após a aplicação da corrente elétrica, isso vai fazer com que o DNA migre do polo negativo em direção ao polo positivo. Porque o DNA possui carga negativa, então ele migra em direção ao polo positivo no gel. E como eu falei, o gel ele possui poros, ou seja, ele oferece uma resistência à passagem dessas moléculas de DNA. E as moléculas que têm um peso molecular maior vão migrar com maior dificuldade nesse gel, então vão demorar mais para migrar em direção ao polo positivo. Já aquelas moléculas que têm um peso molecular menor vão migrar com mais facilidade nessa malha em direção ao polo positivo. Dessa forma, nós teremos uma separação das moléculas de DNA por peso molecular. E para fazer uma avaliação da quantidade daquele DNA, em um dos pocinhos é aplicado um marcador de peso molecular, que é o padrão com o qual nós fazemos uma comparação para a gente poder estimar a quantidade de DNA na nossa amostra. Essa figura mostra então a montagem do aparato da eletroforese em gel de agarose. Esse gel ele é polimerizado em uma cuba contendo tampão. São formados os pocinhos, quando é colocado os pentinhos durante a polimerização do gel. A essa cuba é ligada uma fonte ou um fornecedor de energia. Esse fornecedor de energia ou essa fonte contém um polo positivo e um polo negativo. O DNA é aplicado no polo negativo e ele vai correr em direção ao polo positivo, separando as moléculas de DNA de acordo com o seu peso molecular. Ao final da corrida, é feita a visualização em um transiluminador UV e a estimativa do peso molecular do DNA na amostra é feita por comparação em relação ao marcador de peso molecular. Esse método apresenta diversas vantagens, ele é um método fácil e rápido, também não é muito custoso.
mas ele é um método subjetivo, pois a quantificação do DNA se baseia na comparação, ela é relativa em relação ao marcador de peso molecular. Outro método bastante utilizado para avaliarmos a quantidade e qualidade do DNA é a espectrofotometria UV. Ele se baseia no fato de que o DNA absorve luz na sua forma máxima a 260 nanômetros, comprimento de onda. Dessa forma, nós podemos estimar a quantidade e a qualidade do DNA extraído de uma amostra. Os carboidratos absorvem luz a 230 nanômetros e as proteínas a 280 nanômetros. Utilizando algumas razões, 260 sobre 230 ou 260 sobre 280, nós podemos avaliar a qualidade do DNA extraído se esse DNA está contaminado por solventes orgânicos ou então por proteínas. A espectrofotometria UV é um método bem simples. Uma quantidade pequena de DNA, cerca de 1 ou 2 microlitros da amostra de DNA extraído, é pipetado em uma cubeta e a luz vai incidir nessa amostra de DNA e o aparelho vai medir a absorvância em comparação com um padrão. E ele vai fazer essa quantificação em 260, 230 e 280. E as razões 260 sobre 230 e 260 sobre 280 precisa ficar entre 1.8 e 2.0 para que a gente possa dizer que tem uma amostra de DNA pura que não está contaminada nem por resto de solventes orgânicos da nossa extração, nem por proteínas. Esse então é o aparelho de espectrofotometria, ele é chamado de nanodrop. Existe tanto para ser pipetada uma amostra por vez, quanto para que possamos pipetar 8 amostras ou mais. Então é bem simples, a amostra é pipetada nessa cubeta, a gente fecha esse aparelho e aí o aparelho faz a medição, mede a absorvância a 260, 230 e 280 e nós podemos visualizar os resultados que são calculados pelo software no computador. Esse é o exemplo de um resultado de uma quantificação de amostras de DNA no nanodrop. Uma amostra de boa qualidade deve ter razão 260 sobre 230 e 260 sobre 280 entre 1.0 e 1.8 e 2.0. E deve apresentar uma curva limpa, sem picos adicionais. Na figura da esquerda, nós vemos o pico a 260 nanômetros, comprovando que há DNA nessa amostra. E na figura da direita, tem um pico adicional em 230 nanômetros, indicando que há uma contaminação dessa amostra. E essa contaminação, ela pode ser um fator interferente numa PCR, reduzindo a eficiência da reação. Essa foi a nossa aula de extração de DNA. Nós vimos alguns dos métodos mais utilizados na extração de DNA. Também vimos os métodos para que possamos fazer a quantificação e a análise da qualidade do DNA extraído. Na próxima aula nós iniciaremos a falar sobre PCR. Muito obrigada e até a próxima!